Hoje o conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos é o conto da Pele de Foca. O conto começa assim: num tempo que já passou para sempre, mas que logo irá voltar, num lugar onde os ventos são fortes e as palavras congelam no ar, e nada cresce gratuitamente, vivia um homem que era tão solitário, mas ele tentava ser feliz e sorrir. Porém, no rosto dele tinham fincos, marcas de choro que eram tão grandes que pareciam abismos. Esse homem, ele vivia sozinho, então ele caçava, fazia as coisas para ele mesmo. E um dia à noite, ele estava pescando no mar, quando ele viu, sob a luz da lua, numa rocha, uma movimentação ali estranha. Então ele se aproximou e viu que eram mulheres nuas dançando sob a luz do luar. Ele ficou tão fascinado com aquilo que ele sentiu que aquela solidão toda dele tinha sumido, tinha desaparecido ali por um tempo. Então ele subiu nessa rocha e ele se lembrou de uma lenda que existia naquele local que dizia que antigamente as focas eram mulheres. E ele encontrou ali, escondido, né, sem que as mulheres percebessem, ele encontrou peles de foca. Então ele pegou e pegou uma, escondeu ali com ele e ficou ali vendo as mulheres dançando, ficou fascinado com aquela visão. E depois de um tempo, cada uma das mulheres foi pegando a sua pele de foca e colocando de volta e voltando para o mar. Até que uma mulher ficou para trás porque ela não estava encontrando a pele de foca dela. Todas já tinham voltado para o mar e ela ainda continuou ali. Então o homem saiu do esconderijo dele, disse para a mulher que tinha a pele de foca dela, mas só devolveria se ela aceitasse ir morar com ele, se ela aceitasse se casar com ele. E ela tentou explicar para ele, né, que isso não era possível porque eles eram de naturezas diferentes. Ela era do mar, ele era da terra, não daria certo fazer isso. Mas ele insistiu e ele disse que após 7 verões ele iria devolver a pele para ela e aí então ela poderia decidir se ela continuava com ele ou se ela voltava daí para o mar. Ela aceitou esse acordo, essa condição, e com o tempo eles tiveram um filho, o Uruk, que aprendia tantas coisas com o pai da terra ali, como caçar e tudo mais, e também aprendia as coisas do mar ouvindo histórias que a mãe contava. Um dia esse menino acordou à noite assustado, ouvindo gritos, barulhos que pareciam mais como um urso gritando, um barulho de urso assim. E aí ele foi ver e eram o pai e a mãe brigando, discutindo, porque já haviam passado 7 verões e ela estava pedindo a pele de foca dela de volta, mas ele não queria dar, ele não queria ficar sozinho de novo. E o filho ficou assustado com aquela história, ficou com medo de que a mãe fosse embora, ficou assustado também com a gritaria ali, e ele foi dormir chorando naquela noite. E ainda na mesma noite, ele ouviu como um chamado vindo do mar, um chamado estranho, uma coisa estranha que fez ele acordar. E ele foi então para fora da casa e viu lá distante no mar uma foca prateada, toda peluda, que parecia realmente chamar ele, Uruk, Uruk. E ele foi então descendo o penhasco ali, indo atrás dessa foca, atendendo esse chamado, né? Quando ele tropeçou numa pedra ali, e ele viu que atrás dessa pedra ali estava o esconderijo do pai, onde o pai estava guardando a pele de foca da mãe. Ele pegou a pele de foca, ele sentiu o cheiro da mãe e deu uma sensação muito boa, muito feliz para ele. E ele decidiu levar a pele para a mãe, porque a mãe, depois de todos esses anos, todos esses 7 verões passados, ela foi cada vez mais perdendo o brilho dela, perdendo as formas dela, o cabelo dela estava caindo,
os olhos estavam opacos, sem brilho, ela foi emagrecendo, a pele foi ficando seca, rachando, então ela estava perdendo a força dela. E ele levou então a pele de foca de volta para casa. O pai dele não estava mais ali, ele tinha saído depois da discussão. E a mãe ficou muito feliz quando viu que o filho trouxe de volta a pele para ela. Ela já foi correndo, colocando a pele dela e pegou o filho e levou junto com ela para o mar. Ela deu 3 sopros no filho, na boca do filho, assim, para o filho respirar também. E ele então conseguiu respirar embaixo d'água, porque ele era o fruto dessa união da terra e da água. Então ele conseguia também viver ali embaixo da água, como a mãe fazia. Então ali embaixo da água ela encontrou outras focas, ela encontrou aquela foca prateada toda peluda, e essa foca chamou Uruk de neto, era o avô do Uruk. E eles ficaram ali por alguns dias, ele ouviu várias outras histórias também, ele conheceu várias outras focas, e a mãe foi recuperando as suas formas, o seu brilho, o brilho nos olhos dela voltou, a força dela voltou, porque ela estava ali no ambiente ao qual ela pertencia de verdade. E os dias passaram, e o avô do Uruk não queria que ele voltasse, mas a mãe dele, a foca ali, ela explicou, ela disse que ele deveria sim voltar, que ainda não era o tempo dele ficar ali junto com eles no mar. Ele ainda tinha que crescer mais, se desenvolver mais, então ele tinha que voltar para junto do pai. E ela disse que ela contou na história do que aconteceu com ela, que ela tinha ficado com um humano e que agora ela acabou magoando esse humano, voltando ali para o mar, voltando para junto de quem ela pertence, do grupo dela ali, mas que se ela ficasse junto com ele, ela estaria ficando numa prisão, ela estaria ali definhando cada vez mais, e isso seria terrível para ela. Então o melhor para ela fazer, mesmo que ela gostasse sim do homem ali, era o melhor para ela fazer para ela mesma, era voltar ali para o lugar de origem dela, era voltar ali pro mar e ficar junto das outras focas também. E aí, passados os dias que a mãe recuperou suas forças, ela e a foca prateada levaram o Uruk de volta para a terra, e ele cresceu então e se tornou um grande contador de histórias, um grande tocador de tambor, e ele era sempre visto junto a alguma foca ali quando ele estava no mar. As pessoas consideravam ele até um pouco estranho, que diziam que ele conversava com as focas. E esse é o conto da pele de foca, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse conto, ele fala de como às vezes a gente precisa se perder um pouco de quem a gente é, como a gente às vezes precisa tirar um pouco dessa pele, como a gente às vezes tem essa pele roubada da gente, essa originalidade nossa, essa essência nossa, essa vida selvagem um pouco assim tirada da gente, e a gente é forçado um pouco a se adaptar a esse mundo, e como isso pode ser prejudicial pra gente se a gente não volta depois ao nosso lugar de origem, a reencontrar com a gente mesma, como a gente pode ficar perdido de quem a gente é e começar aí a definhar, começar a ficar realmente mal por ter perdido essa ligação com a sua origem, com quem você é no fundo, com quem você realmente é, parou de fazer sentido ali com algo dentro de você. O roubo da pele de foca é um roubo de um tesouro nosso,
é quando aí a gente precisa sair para fora de casa, por exemplo, a gente precisa ir trabalhar, estudar e fazer outras coisas que às vezes não condiz muito bem com quem a gente é, às vezes a gente precisa aprender coisas novas, mesmo sair dessa zona de conforto e acabar vestindo outros papéis, acabar vestindo outras peles mesmo. Acaba tendo que aprender a ser de uma outra forma que às vezes não corresponde muito bem com quem você é, não faz muito sentido, mas o mundo pede que você seja um pouco mais assim, um pouco mais assado, e você acaba tendo essa pele sua roubada aí um pouco pelo mundo e você acaba fazendo muito mais daquilo que você acha que você deveria fazer, acaba sendo um pouco mais como você acha que você deveria ser, como as pessoas pedem que você seja, não tanto como você realmente é. Esse roubo da pele, nossa, é necessário para a gente sim aprender a se adaptar a esse mundo, aprender a viver nesse mundo, aprender a conviver com as outras pessoas, a exercer diferentes papéis na sociedade também. Só que a gente não deve se perder de quem a gente realmente é. A gente tem que ter uns momentos de voltar ali pro fundo do mar, de recuperar as forças, de recuperar a energia e não se esquecer de quem você é, de o que faz sentido para você, quem você é realmente ali no fundo do mar, no fundo desse mar que é você mesmo, né? E então, para não cair aí, por exemplo, numa depressão que pode ser aí no sentido mais existencial, de você ficar perdido de você mesmo, de você não saber mais para onde ir, nem lembra mais ao certo da onde você vem também para conseguir então olhar para frente e planejar mais coisas. Você fica perdido de você mesmo e sem conexão, sem fazer sentido com você. Suas atitudes não fazem mais sentido com você, com a sua alma, e aí você pode sim cair numa depressão, aí numa falta de sentido muito grande que leva a uma desesperança também. E aí, como a mulher foca falou, como a mãe foca ali falou, se ela continuasse ali junto com o homem, se ela continuasse ali exercendo esse papel sem relembrar quem ela era, sem voltar para esse lugar de origem dela, sem voltar a vestir a pele de foca, aquela pele original dela, ela iria ficar numa prisão e ela iria definhar muito mais do que ela já estava definhando, né? A gente tem que sim sair aí pro mundo, aprender outros papéis, fazer outras coisas, se adaptar às coisas, mas sem esquecer de quem a gente é, sem esquecer de ter momentos pra gente mesmo, sem esquecer de ter um momento sozinho também, que é muito importante, de você não ser mais cobrado e perturbado por ninguém, sem ter ninguém te pedindo para exercer aquele papel ali. E isso acontece muito com as mulheres. A gente é muito requisitada pela sociedade em vários sentidos, né, que dizem que a gente deve ser mãe, a gente deve trabalhar, a gente deve cuidar dos outros também, a gente deve ser uma boa filha, uma boa irmã. São várias coisas, várias pressões que são colocadas em cima das mulheres do que elas deveriam ou não ser. E aí ela pode aí ficar então perdida nesses montes de papéis e esquecer de quem ela é, esquecer de fazer sentido com ela mesma. Ela tá tão preocupada e tão requisitada pelos outros, preocupada em corresponder às expectativas dos outros, que ela acaba esquecendo dela mesma.
E nisso ela vai definhando como a mulher foca vai fazendo, ela vai perdendo o brilho dela. E aí o que ela deveria fazer, então, o que é mais saudável de fazer nesse momento é falar um basta, falar calma, peraí, não devo fazer tudo isso por vocês, para vocês, eu preciso de um momento para mim também, eu preciso me recuperar, eu preciso ter um momento sozinha para poder então voltar, respirar e voltar aí atender as outras pessoas e voltar para esse mundo e voltar para os papéis sociais que requisitam da gente. E aí o filho, o Oruki, ele vem como a junção, a aprendizagem que se tem desses dois mundos, desse mundo externo e desse mundo interno ali do mar, em que você aprende a se adaptar ao mundo, às coisas que a sociedade pede, ao mundo lá fora, e também você aprende que você precisa voltar, você conhece um pouco mais de você, quando você mergulha nesse mar, você vai mais em busca de você mesmo, da sua essência, de quem você é de verdade, recupera isso, e aí o filho é essa criação, esse aprendizado que você tem quando você faz as duas coisas, e aí você chega a um meio termo, a um equilíbrio entre você caminhar ali pela terra, por esse outro mundo ali, e também poder voltar ali de vez em quando ao mar, ao mundo mais profundo, ao mundo mais interno de você, e poder recuperar suas energias e poder continuar fazendo sentido com quem você é, mesmo estando ali num ambiente que às vezes não faz muito, não é muito da sua natureza, não faz muito sentido para você, mas que você ainda assim, por viver nesse mundo, por precisar viver junto com outras pessoas, pelo mundo requisitar isso de você também, e por você não conseguir viver sem esse mundo aí, sem as pessoas à sua volta também, você aprende então aí a manter um equilíbrio. É isso que esse filho representa, é uma nova criação, uma nova vida, uma nova forma de ser. E essa é a lição desse conto, é que você realmente precisa daí sair, aprender e se adaptar a esse mundo, aprender a exercer outros papéis, a vestir outras peles, mas que também você precisa voltar ali para o seu mundo interno, você também precisa cuidar desse mundo interno seu, cuidar de você na sua essência, para você ligar essas duas coisas, ligar o mundo externo e o mundo interno, e passar então a fazer sentido com você mesmo, buscar um equilíbrio entre essas duas coisas, buscar então aí a ser íntegro, né, ser uma coisa só, não vários pedaços. Uma hora eu sou uma coisa ali, outra hora eu sou outra coisa aqui, mas sem ter ligação, sem fazer sentido uma coisa com a outra. E é isso. Esse foi o conto de hoje. Se inscreva no canal, dê like e tchau, tchau.